Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Luísa Carvalho, redatora do Poder 360, e vou entrevistar João Dornelas, presidente da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Dornelas tem 58 anos e é graduado em Tecnologia de Leite e Derivados e em Administração pela Universidade Ítalo-Brasileira. Ele é conselheiro da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Atualmente, também é conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e integra o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento. Presidente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Luísa. Prazer imenso estar falando com vocês aqui. Muito obrigado. A gente que agradece pelo convite que vocês nos fizeram. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 4 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, eu começo essa entrevista perguntando: atualmente, a indústria de alimentos movimenta quanto no Brasil? Quantos empregos estão envolvidos? A indústria de alimentos e bebidas não alcoólicas no Brasil forma o maior setor econômico do Brasil, né? Esse setor representa 10,9% do PIB nacional, ou seja, quase 11%. Bastante expressivo, né? É o maior setor econômico brasileiro. Então, a gente tem, esse setor engloba 38 mil empresas, 38 mil indústrias, né, de norte a sul do Brasil. A maioria delas, 94%, são micro e pequenas empresas, e 6% são médias, grandes e as multinacionais que também fazem parte desse universo de produção de alimentos no Brasil. Nós empregamos atualmente 2 milhões de pessoas diretamente nas fábricas, né? Isso significa dizer que, se a gente seguir os números do IBGE, que para cada uma pessoa na indústria de alimentos, temos outras 4 na cadeia, no mínimo, tá? No mínimo, porque as cadeias de laticínios, por exemplo, é 1 para 11. Mas se a gente tomar 1 para 4, nós temos 2 milhões dentro das indústrias e mais 8 trabalhando em função da indústria, perfazendo um universo de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Mas 2 milhões de pessoas são aquelas trabalhadoras que estão no chão de fábrica, estão dentro das indústrias, dentro das fábricas, né? CLT, carteira assinada, emprego formal. E é um dos setores que mais investe no Brasil também. Certo. O senhor costuma criticar o termo ultraprocessados. Já afirmou que ele está relacionado a, abre aspas, narrativas para explorar a falta de conhecimento das pessoas, fecha aspas. E também já usou, em algumas ocasiões, o termo terrorismo alimentar. Por que considera essa palavra, esse conceito tão problemático? Na verdade, terrorismo nutricional, né? Porque, na verdade, o que acontece? Se você hoje quiser seguir ou pedir alguma informação, né, nas redes sociais, na internet, por exemplo, sobre nutrição, às vezes se você quer fazer uma dieta, você pode estar querendo modificar seu estilo de vida através da alimentação e vá buscar na internet, você vai ver um monte de informações ali dentro que são as famosas fake news, né? Tem de vários tipos. Tem informação de que leite inflama, tem informação dizendo que aquela cor da caixinha de leite longa-vida embaixo é data de validade, né? Então você vai ver realmente um monte de coisa, mas pior do que isso, né? Um monte de pessoas que se põem a passar informações na internet, através das redes sociais, os influencers, né, na verdade, a maioria delas entra numa vibe de que ou tudo é proibido ou tudo é obrigatório, né? Então, assim, se a pessoa não tem conhecimento realmente de alimentação, de nutrição, e se for seguir tudo o que se fala sobre alimentos, você chega à conclusão de que ou é proibido ou é obrigatório, né? Então você tem que comer tantos quilos de fibra por dia, tantos litros de água por dia, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então isso é para dizer assim, do contexto que hoje nós estamos vivendo em termos de terrorismo nutricional, né? É muita coisa, muita informação que não agregam ao consumidor. Tem outros influencers que falam comida de verdade e comida de mentira,
Ah, isso aqui é comida de verdade, isso aqui é comida de mentira, né? Para nós, isso é muito triste, porque, primeiro, nós temos um país onde existe insegurança alimentar, né? A insegurança alimentar, para todo mundo entender, é a pessoa não ter certeza de que vai ter o suficiente para comer amanhã, ou a semana que vem, ou o mês que vem. Talvez até coma hoje, né? A insegurança alimentar grave seria a fome, né? A pessoa não tem o que comer hoje, né? Mas insegurança alimentar, ela tem diversas gradações, pode ser leve, pode ser um pouco mais forte, mas seria isso. Talvez você coma hoje sem ter certeza que vai poder comer à noite. O Brasil tem, segundo as pesquisas da Rede Pensam, por exemplo, 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Esse número, há pouco tempo, falava-se de 72, né? Falou-se, inclusive, de 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Para nós, Luísa, é muito importante dizer o seguinte, que seja uma pessoa é um problema para o Brasil. Não nos preocupa que seja... Não nos deveríamos preocupar com a situação de insegurança alimentar só porque tem 33 ou 72 ou 120 milhões. O Brasil é um país forte no campo, tem um agro que exporta para o mundo inteiro, né? E tem uma indústria de alimentos forte. A indústria de alimentos do Brasil, hoje, é o maior exportador de alimento industrializado do planeta. Nós exportamos para 190 países. Aproximadamente 3/4 daquilo que a gente fabrica no Brasil fica no Brasil, abastece os supermercados, e 1/4 é exportado, então, para 190 países. Esses 190 países têm leis diferentes, têm normas sanitárias diferentes, algumas têm até questões religiosas diferentes, e a indústria brasileira de alimentos cumpre essas normas, cumpre essas regras. Isso por si só fala da qualidade do alimento industrializado brasileiro. Então, você imagina, se nós temos um campo forte, temos uma indústria forte, nós não deveríamos ter nenhuma pessoa em situação de insegurança alimentar no Brasil. Ninguém, né? E a gente vê, infelizmente, com essa situação de insegurança alimentar e também de fome, porque tem alguns milhões passando fome dentro desse número total de insegurança alimentar, você vê esse tipo de informações que trazem para o cidadão, para o consumidor, né? Isso aqui não deve comer, isso aqui você deve comer, né? Evidentemente que a gente segue as diretrizes da OMS, né? Para nós, o que é importante em termos de alimentação? A OMS fala que a alimentação deve ser variada, deve ser ampla, deve ser baseada em frutas, em verduras, em tubérculos. Estamos todos de acordo com isso. Todos de acordo com isso. O problema da classificação que criou a terminologia de ultraprocessados, respondendo a sua pergunta, é que ela não se apoia na ciência e na tecnologia de alimentos, né? Para a ciência e tecnologia de alimentos, existe processamento de alimentos. Nós trabalhamos com processamento de alimentos. Não existe ultraprocessamento de alimentos. Porque ninguém ultraprocessa, porque o processamento é caro. Você faz o processamento à medida que precisa. Para quê? Para tornar o alimento seguro e tornar o alimento disponível para o consumidor, né? Não exageramos, não façamos, porque quando você fala ultraprocessado, parece que foi mais processado do que devia ser. Isso não existe. Dentro da tecnologia e da ciência de alimentos, essa terminologia ultraprocessado sequer é reconhecida. E existe, e ela vem sendo bastante criticada mundo afora. Cientistas do mundo inteiro cada vez mais levantam a voz para dizer que essa terminologia e essa classificação que criou esse termo ultraprocessado, na verdade, ele é inútil na prática. E como essa classificação, na prática, principalmente pensando nessa classificação de ultraprocessados, afeta a indústria, tem afetado a indústria? É assim, a indústria, como eu te falei, nós trabalhamos com processamento de alimentos, né? E o processamento, ele é feito, outra vez, para tornar o alimento seguro, para tornar o alimento disponível para o consumidor. Essa indústria que a gente representa, ela investe bastante em tecnologia, bastante em pesquisa e bastante em desenvolvimento. Só o ano passado, a indústria de alimentos e bebidas investiu 36 bilhões de reais no Brasil. Nós temos um horizonte para os próximos 4 anos
para os 4 anos do período do governo Lula, de investir 120 bilhões de reais. 120 bilhões de reais. Isso em novas linhas, em novas fábricas, em produtos novos, em inovação, em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. O que acontece é que, se você analisar a definição do que vem a ser um alimento ultraprocessado, né, que insistem em chamar de alimento ultraprocessado, você vai se dar conta que todo produto industrializado que utilizar de tecnologia na sua fabricação, vira ultraprocessado. Então, se você tirar, por exemplo, a farinha, o fubá, o açúcar, o sal, o feijão, o arroz, que tudo isso passa pela indústria, né? Às vezes o consumidor não sabe, mas tudo isso aí forma 86%, 88% quase da indústria brasileira de alimentos. Os básicos, né? Aqueles que você consome no dia a dia, o feijão, outra vez feijão, arroz, fubá, farinha. Esses produtos, eles usam menos tecnologia. Também tem tecnologia, claro, separação de grãos, moagem do milho para fazer o fubá, a granulometria do fubá, tudo isso tem tecnologia. Mas é menos tecnologia do que para se fazer vários outros produtos. Então, qual que é o problema? Qual que é a dificuldade que existe em aceitar-se uma situação dessa? A indústria pesquisa, a ciência pesquisa, cientistas do mundo inteiro pesquisam, buscam inovações em alimentos, né? E, de fato, tudo que você investir, você está correndo o risco de cair na categoria de ultraprocessados. Como se só o arroz, o feijão, o fubá, a farinha, o açúcar e o sal fosse bom para o ser humano. Não é assim. Não é assim. Outra vez, a alimentação do ser humano deve ser variada, deve ser ampla, deve ser baseada em frutas, verduras, e tubérculos, com certeza. Mas os alimentos que a indústria produz são alimentos seguros. Alimentos seguros. Nós não fazemos nenhum tipo de alimento que seja nocivo para o ser humano. Nenhum tipo de alimento nocivo para o ser humano. Se assim o fosse, as nossas autoridades reguladoras já teriam proibido aquele alimento de ser fabricado, né? E o Brasil tem uma regulamentação e uma vigilância muito forte, tanto por parte da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura também, que tem as suas próprias regulamentações para os produtos de origem animal, produtos de origem vegetal também, o INPM para os produtos, as águas minerais, por exemplo. Ou seja, o Brasil tem regulamentação. O Brasil tem órgãos sérios. A gente tem profissionais na Anvisa, no Ministério da Agricultura, o corpo técnico desses organismos são, assim, de se aplaudir de pé. O brasileiro tem que ter orgulho desse time que nós temos nos órgãos reguladores. E se a gente fabricasse alguma coisa que fosse nocivo para o consumidor, esses órgãos com certeza já teriam proibido a fabricação deles. Então, eu te falo, a dificuldade que pode existir, a indústria segue crescendo, a indústria quebra recorde todos os anos, a indústria exporta, nós passamos em 2022 os Estados Unidos como o maior exportador de alimentos industrializados do planeta. Os Estados Unidos sempre foi o primeiro, o Brasil estava ali em segundo, encostando, e passamos finalzinho de 2022, nós viramos a chave, e em 2023 nós nos consolidamos como o maior exportador. Como eu te falava, isso além de mostrar a força, mostra a qualidade do produto. Mas veja só uma situação, Luísa. Se nós tivermos, imagina que você tem uma pequena cooperativa. Olha, eu te falei, 94% das indústrias que fabricam alimentos no Brasil são pequenas e microempresas. Imagina que você seja você é membro de uma pequena cooperativa de leite, tá? Está no interior de qualquer estado, de Goiás, Minas, Paraná, onde seja. Você tem uma pequena cooperativa e tem ali os seus cooperados, né? 100 cooperados, 200 cooperados que entregam o seu leite todo dia e vivem daquela renda que o leite produz, né? Até aí, segundo a classificação que criou essa terminologia, o seu leite é um produto bom, porque é um produto que eles chamariam de minimamente processado, né? Aí vocês decidem, como cooperados da cooperativa, falar, o que nós podemos fazer para ter uma renda melhor? Honestamente, de maneira lícita, seguindo todas as regras, seguindo todas as leis do país. E decidem, por exemplo, fazer requeijão. Vão agregar valor ao seu produto. Em vez de vender só o leite, passam a vender requeijão também, que é um produto de maior valor agregado. Pronto, o requeijão já cai na categoria de ultraprocessados. Então, significa dizer o seguinte, seguir, e você me perguntou
que a gente critica essa terminologia de ultraprocessado é exatamente por isso. Essa terminologia parece que quer arrastar a humanidade para o passado, onde nós só podíamos comer, onde nós comíamos, alimentávamos basicamente de verduras, frutas, arroz, feijão e farinha, né? E não é assim, não é assim. A ciência e a tecnologia de alimentos cresceu muito e se desenvolveu muito, e graças a Deus, o nível de vida, a esperança, a expectativa de vida do ser humano também cresceu na mesma proporção, né? Não é só por causa disso, a medicina evoluiu, a farmacêutica evoluiu, mas com certeza uma melhor alimentação também contribuiu para termos uma melhor expectativa. Só para que você tenha uma ideia, no início dos anos do século passado, em 1900, no início dos anos 1900, primeira década do século 900, a expectativa de vida era de 32 anos. A expectativa do ser humano era de 32 anos. Isso cresceu, evoluiu e chegamos agora a uma expectativa já próxima de 77, 76, 78 anos, né? Isso significa evolução da humanidade. Então, como a gente trabalha com ciência e tecnologia de alimentos, como eu te falei, a ciência e tecnologia de alimentos sequer reconhece essa terminologia de ultraprocessamento. Então, na sua perspectiva e na perspectiva da BIA, seja por processamento ou por quaisquer outros tipos de modificação, não deveria haver uma categorização à parte dos alimentos, certo? Correto, é perfeito. Perfeita a sua pergunta, porque, de fato, como eu te falei, o processamento, e o processamento não é algo que foi inventado há pouco tempo, não. O processamento, ele foi inventado desde o primeiro momento onde o homem conseguiu controlar o fogo e passou a usar o fogo para cozinhar a sua carne, porque ele percebeu que a carne cozida tinha uma durabilidade muito melhor do que a carne crua, que ele podia guardar nas cavernas, por exemplo, né? O congelamento também depois do alimento, da própria carne, vamos dizer assim, isso tudo são processamentos, né? Então imagina, se você faz para fazer uma batata chips, por exemplo, numa das fábricas, numa das indústrias de alimentos do Brasil, você vai lá no campo, vai colher a batata. Colher a batata é um processo, a colheita da batata. Depois você faz o transporte da batata, é outro processo, né? Aí chega na fábrica, você descarrega, a descarga da batata também é outro processo. Depois você faz uma limpeza, uma lavagem, descascar, tudo isso são processos, são fases do processamento, né? Depois você pica a batata, depois você vai fritar a batata e depois você vai embalar a batata, vai despachar para o supermercado. Tudo isso são processos, são fases do processamento. Então, a batata, por exemplo, é um belo exemplo para te dizer por que essa terminologia é equivocada. Ela é equivocada. Porque se você faz batata frita na sua casa, como é que você faz? Batata, óleo e sal. Se você analisa a lista de ingredientes das batatas fritas, uma batata chips feita nas indústrias de alimentos, a lista de ingredientes é mandatória, obrigatória, né? Como é que tem lá? O que você vai encontrar lá? Batata, óleo e sal. Igualzinho a gente faz em casa. Só que a de casa, teoricamente, é boa e a da indústria, teoricamente, é ruim, segundo essa classificação que criou a terminologia de ultraprocessado. Ou seja, ela é uma terminologia, sem dúvida, equivocada, sob o ponto de vista da ciência dos alimentos. Presidente, o senhor citou esse uso irresponsável, principalmente pelas pessoas nas redes sociais, pessoas que estão afastadas dessa pesquisa científica, mas existe uma parte da academia, pesquisadores sérios, que defendem e advocam o uso desse termo. Essas críticas que o senhor traz também se estendem a eles? Não, veja bem, olha, da onde surgiu essa terminologia e essas pesquisas, né? O mundo vive um problema sério, que é a obesidade, né? A obesidade é um problema global sério, reconhecidamente sério, e com causas multifatoriais. Quando algum pesquisador começa a estudar uma enfermidade, uma doença como é a obesidade, porque ela cria, eu estou falando da obesidade porque ela gera outras. Primeiro, ela é mais visível e segundo, que ela pode causar outras, né, como diabetes, cardiopatias, hipertensão. Quando um pesquisador se dispõe a estudar as causas, né, de qualquer tipo de enfermidades como essa, não tem a dúvida que é digno de ser aplaudido, né? O problema que a gente encontra é que quando uma só voz é colocada em termos de ciência, sem ouvir o outro lado da ciência, né? Não é que o João Dornelas ou que a Bia não concorde, existem cientistas
sérios do mundo inteiro contra a classificação nova. Eu poderia citar vários aqui, mas, por exemplo, me lembro agora aqui, professor Tom Sanders, que é professor emérito do King's College de Londres. Ele é uma das pessoas mais referenciadas, mais ouvidas, mais escutadas em termos de nutrição e dietética. Ele chama atenção ao dizer o seguinte, ele mesmo fala, né, abrindo aspas aqui, mais ou menos as palavras dele seriam dizer, chama atenção que 75% dos estudos que falam que o alimento ultraprocessado faz mal é feito pelos mesmos cientistas, mesmos pesquisadores que criaram a terminologia de ultraprocessados, né? E ele tem severas críticas sobre isso aí. Professora Cecília Nausen, da Universidade da Suécia, por exemplo, ela fala, numa classificação onde cabe tudo, qualquer tipo de produto é ultraprocessado, na prática essa classificação é inútil. Porque se você analisar, Luísa, bem, como eu te falei, né, tirando aqueles alimentos básicos que passam pela indústria, outra vez, fubá, farinha, arroz, feijão, tirando aquilo, todo o resto cai na categoria de ultraprocessado. Então, não precisa ser cientista, não precisa ser médico, não precisa ser nutricionista para você entender que se o problema, por exemplo, é a obesidade, que se o problema são as doenças crônicas não transmissíveis, o impacto que pode causar no teu corpo, o requeijão, por exemplo, que nós citamos há pouco tempo, ou um iogurte, né, ou uma fórmula infantil, não é o mesmo impacto que se você consumir uma paçoquinha, por exemplo, ou uma bala, né? A bala e o paçoquinha são nocivos? Não, não são. Mas a composição nutricional é diferente. Então, quando você põe numa mesma categoria tudo, e saem essas pesquisas que saem na capa do jornal, ultraprocessados causam X, A, Y, Z de enfermidades. Mas qual ultraprocessado? Qual ultraprocessado? De que nós estamos falando? Né? É tudo igual? Tudo igual? Então, vamos ter que aceitar que o ketchup, a maionese, a mostarda, o presunto, o requeijão, o pão de forma, a bala, a paçoquinha, como eu te falei, a fórmula infantil, o iogurte, tudo isso causa o mesmo impacto no ser humano? Todas elas causam problemas de doenças crônicas ou a obesidade no mesmo grau? Né? Então, assim, por esse tipo de coisa que é muito criticado. Essa professora Cecília Nausen, que eu te citei, da Universidade da Suécia, ela foi muito feliz na fala dela, que ela resumiu isso aí, uma classificação onde cabe tudo, qualquer tipo de alimento cabe ali dentro, vai ser chamado de ultraprocessado, na prática ela é inútil. Porque você não tem como dizer, sabe, é difícil você falar assim, olha, então vamos imagina propor para a população não consumir ultraprocessados. A situação que nós estamos vivendo no Brasil agora, e já vivemos outras, a gente não pode dormir sob berço esplêndido quando se for resolver, né? A trágica situação do Rio Grande do Sul, por exemplo, está demonstrando, se não fosse a indústria fazer o alimento chegar lá, o que estaria acontecendo? O que estaria acontecendo? Né? O alimento está chegando lá e está nutrindo, está levando o alimento para aquelas pessoas que estão na situação, na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e que vem sofrendo há mais de um mês. Então, assim, por isso a gente tem essas críticas, Luísa. Uma classificação tão ampla, que sugere que tudo que está ali dentro faz mal, para nós, realmente, ela passa muito longe da ciência de alimentos. Dornelas, a Anvisa já fez algumas mudanças na rotulagem de produtos, como a indicação de teor de sódio, gordura saturada, para informar a população. Como é que o senhor avalia essas medidas? Perfeito. Foi muito bem feita essa medida. Nós participamos dessas discussões. Esse trabalho da Anvisa foi um trabalho que durou mais de 6 anos. Né? Foram vários estudos submetidos à Anvisa, a agência analisou, comparou modelos no mundo inteiro, né? E não foi só pela indústria, a indústria participou, várias organizações da sociedade civil, ministérios participaram, e depois de quase 6 anos a Anvisa tomou a decisão daquele que seria, no entendimento da Anvisa, o melhor modelo, que é a lupa, que aparece agora nas embalagens frontais, né? Nem era o modelo que nós defendíamos que fosse um modelo semafórico. Por que defendíamos isso? Porque o semáforo é o símbolo mais utilizado globalmente. Ele é mais conhecido que qualquer outro símbolo no planeta. Né? Uma criança de 2, 3 anos sabe quando abriu o semáforo, se estiver sentado no banco de trás, na hora ele fala, né, pai, abriu. Nós defendíamos esse modelo que fosse semáforo, que também é utilizado em outros países, como o Equador, como o Reino Unido, mas entendemos que o modelo que a Anvisa escolheu, ele é bom também porque ele leva a informação ao consumidor sem vilanizar o alimento industrializado.
porque também havia essa discussão, né? Havia várias entidades da sociedade civil querendo colocar um símbolo ali, que na época até o presidente Temer comentou, olha, era melhor colocar uma caveirinha então para colocar esse símbolo. E a ideia da Anvisa nunca foi essa. A ideia da Anvisa não era vilanizar o produto, é levar a melhor informação ao consumidor, para que quando você tem um problema que não pode consumir açúcar, você saiba que aquele produto ele tem um teor de açúcar um pouco mais alto, ou assim também com sódio, ou assim também com a gordura, né? Então nós participamos e nós aplaudimos a decisão que a Anvisa tomou. Na proposta da reforma tributária, as bebidas açucaradas estão no rol do imposto do pecado, né? Vão se tornar mais caras. Já o açúcar fica na cesta básica e se torna mais barato. O senhor considera isso uma contradição ou essa foi a estratégia certa? A sua pergunta já me responde, Luísa, porque assim, é uma tremenda contradição. O açúcar é talvez a principal fonte de energia, né? Talvez a principal fonte de energia que é amplamente utilizada pelos brasileiros, né? E os carboidratos, imagina, como eu te falava da OMS, a OMS sempre recomenda que as fontes de energia sejam exatamente as proteínas, os carboidratos e as gorduras, inclusive. Por isso eu te falava lá no início, quando eu falava da terrorismo nutricional, se falar que gordura tem que ser consumida, tem gente que vai falar, imagina, gordura? Não faça isso, você vai engordar, vai passar mal, vai entupir suas artérias. Não é assim. Precisa ter consumo de gordura, precisa ter consumo de carboidratos, o açúcar é o mais visível, e precisa ter consumo de proteínas, né? Só que tudo isso tem que ser equilibrado, e daí veio a ideia da Anvisa de criar a rotulagem nutricional frontal, de mostrar ao cidadão, mostrar ao consumidor que, equilibrando a sua dieta, ele pode consumir de tudo. De tudo. É lógico que se você tem um problema, por exemplo, de hipertensão arterial, e todo mundo sabe que a hipertensão arterial está intrinsecamente ligada com o maior consumo de sódio, você tem que evitar os produtos que são altos em sódio, né? Então, por isso a Anvisa fez isso e fez muito bem feito o trabalho delas, o trabalho dela, né, dela agência, e nós participamos e nos orgulhamos em dizer que participamos. Agora, quanto à reforma tributária, a sua pergunta ela já mostra aí a contradição que está existindo, né? O açúcar é consumido, e é tão consumido que ele reconhecidamente está na cesta básica, mas a bebida açucarada está no imposto seletivo. Tem alguns pontos que nos chamam a atenção, Luísa, que são importantes de dizer, né? Alguns países tentaram fazer isso, e com certeza algumas ONGs e entidades que fazem grupos de pressão, que fizeram no executivo, estão fazendo nesse momento lá no legislativo também, eles levam o exemplo, né? Falam, o Brasil tem que ir nessa linha, eles dizem assim, né? O Brasil tem que ir nessa linha, o México já fez isso em 2014, imagina 10 anos atrás. É verdade, o México fez, mas precisa contar a história inteira, né? Porque grupos de pressão muito parecidos, ou se não os mesmos que fazem a pressão aqui no Brasil, pressionaram, e eu conheço o México, eu morei 8 anos no México, então você imagina, eles pressionaram o governo a aumentar, criar esse imposto, né, que chamavam Imposto do Pecado, sobre bebidas açucaradas, lá no México, em 2014. Só para que você tenha ideia, o México tem uma tarifa, um IVA modal, o México já utiliza o IVA há muitos anos, né? Essa reforma que estamos fazendo agora, o México já fez há muitos anos. Então, o México tem um IVA modal de 17%. Em 2014, baseado nessas pressões todas, o México decidiu subir para essa linha de produtos de bebidas açucaradas, subiu para 28%. Veja, de 17 foi para 28, né? Só que, em 2014, a taxa de obesidade e sobrepeso no México girava ao redor de 72, 71,8, quase 72, né? Passados 8 anos, eu não tenho os números exatos agora de 2024, mas tenho de 2022. Passados 8 anos, essa taxa está beirando a 75, ela continua subindo. E continua subindo por quê? O consumidor, na verdade, não vê essa medida como efetiva para ele. E sabe o que acontece? Que é mais interessante te dizer, o consumo de bebidas açucaradas no México cresceu 32% nesse período. Então, porque a gente tem todos os números da indústria, né? São as mesmas indústrias que vendem aqui e vendem no México. 32%. E uma explicação que se encontra, que é muito razoável, é o seguinte: se você é um pai de família, mãe de família, você tem 2, 3 filhos, e quer levar um refrigerante para sua casa, talvez você comprasse a marca X. E a marca X é a mais cara, reconhecidamente,
a mais cara do mercado, tudo bem. Então, aquela marca X vai ter agora um aumento de imposto. Imagina, ela pagava 17%, passa a pagar 28%. Então, digamos assim, que aquela marca X custasse R$10 a garrafa e depois do imposto ela passou a custar R$12. Talvez você não consiga mais comprar a marca X. Aí você vai migrar para uma outra, uma marca qualquer, mais barata, uma marca Z, Y, alguma coisa assim. Né? Aqui no Brasil você tem várias marcas mais baratas também. Só que quando você compra a mais barata, você olha para o seu dinheiro e fala, opa, agora eu consigo comprar duas. Por que eu não levo duas garrafas para minha casa? Antes eu comprava uma da marca X, agora com esse preço aqui eu consigo comprar duas de uma marca mais barata. Então o consumidor migrou para marcas mais baratas e o consumo das bebidas continuou subindo. E a obesidade continuou subindo. Então é preciso contar a história inteira. Né? Não adianta só falar, o México já fez. Que pena que o México fez. Que pena que o México fez. Porque no final das contas, o que aconteceu é só o consumidor pagar mais caro. Porque isso também dizem, também essas pessoas que fazem pressão vão lá no Congresso e falam, a indústria tem que pagar mais caro. Não nos enganemos, essa é uma reforma tributária do consumo. Não é uma reforma de renda, é do consumo. Portanto, o imposto que se paga mais, o consumidor vai pagar, e o imposto que se paga menos, o consumidor vai pagar. É por isso que a BIA tem defendido, desde o início dos trabalhos da reforma tributária, que todo o alimento no Brasil deveria ser mais barato. Todo o alimento. Todo. Qual o alimento? O alimento que se vende no supermercado, o alimento que se vende nas feiras livres, o alimento que se vende nas quitandas, ou seja, todo o alimento. Só para que você tenha ideia, Luísa, o Brasil, você imagina, o México eu te falei que a tarifa modal lá do México era 17%. Né? Então, os alimentos, fora essa categoria de bebidas açucaradas, na média pagam 17%. O Brasil paga hoje a segunda maior carga tributária do planeta sobre alimentos industrializados. A gente paga 24,4%. Então, você imagina que na hora que você sentar no restaurante para comer, você vai almoçar no restaurante, e seu prato tiver arroz, feijão, imagina, o arroz e feijão foram feitos com óleo, né? Foram feitos com azeite, o que seja, mas você põe ali arroz, feijão e uma carne, uma proteína, um bife qualquer ali. Olha para o seu prato, um quarto dele vai direto para o governo. Você está pagando, mas você não está se alimentando dele. Você não está se nutrindo dele. Como se pudéssemos fazer essa divisão assim, né? Então, assim, um quarto do que está no seu prato é imposto. É a segunda maior carga tributária do planeta. Então, a gente não precisa mais muito esforço para entender que se aumento de imposto ou imposto elevado reduzisse a obesidade, o Brasil seria um país magro. Porque nós temos a segunda maior carga tributária do planeta. No máximo, nós seríamos o segundo país mais magro do planeta. Só um país da Europa ganharia da gente, seria um pouquinho mais magro. Mas quer dizer, isso fica demonstrado e nós temos defendido que esse é o momento que o Brasil tem para diminuir o preço do alimento, de todo o alimento. Né? Tem grupos de pressão, tem ONGs, tem entidades que falam assim, não, mas tem que subir o preço do alimento da indústria, o que eles chamam de ultraprocessado, né? Porque a fruta tem que ser mais barata. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Subir o preço do alimento da indústria não vai baixar o preço da fruta. Não tem nada a ver com a outra. No final das contas, o consumidor pagaria mais caro por tudo só. Sabe por que não tem nada a ver? Porque o alimento natural, o alimento da feira livre, o alimento que você compra nas quitandas, ele só obedece à lei de oferta e procura. Então, por exemplo, se você tem muita chuva ou muita seca em alguma região que produz aquele alimento, o preço dispara. Né? O ano passado, por exemplo, o preço do tomate oscilou uma quantidade enorme, assim, de variação de preço. Eu tenho os preços do tomate aqui, olha, na minha mão, o preço do tomate na CEAGESP, 4 meses do ano. Uma caixa de tomate chegou a custar R$56, aí uma caixa, né, de tomate, que é vendido na CEAGESP, de R$56, ela variou até 117 em 4 meses. Ou seja, mais de 100% de variação. Quem paga isso? O consumidor. Porque a pessoa que vai na CEAGESP buscar a caixa, ou o supermercadista que compra o tomate, ele vai repassar para o consumidor. Ele está pagando mais caro, vai cobrar mais caro. Né? Isso não tem segredo nisso. Ao passo que quando você vê a indústria pega o tomate, por exemplo, processa, faz processamento de alimentos e transforma esse tomate, ou seja, em passata, ou seja, um molho de tomate, um extrato de tomate. E esses produtos têm uma variação de preço muito menor.
Você não vê variação de preço de produto de indústria mais de 100% em 4 meses. Jamais, jamais. O preço do molho de tomate, por exemplo, ele gira ao redor de 3 a 3,50 reais por sachê há mais de ano. Né? A variação é muito pequena. De fato, o ano passado, o Brasil teve uma inflação de alimentos da ordem de 4%, sendo que o alimento industrializado foi menos 1%. A gente teve deflação. Nós ajudamos, inclusive, a segurar a inflação brasileira no ano passado. Isso sempre acontece. Então, a gente sempre diz, agora a reforma tributária está aí, a gente precisa trabalhar para o brasileiro poder comer melhor, o brasileiro se alimentar melhor, sair dessa história de mapa da fome, sair dessa história de insegurança alimentar e aproveitar o momento para fazer justiça social através do alimento, colocando o alimento mais barato na mesa do brasileiro. Por fim, além dessa discussão que está sendo suscitada através da tributária, dos rótulos, da decisão sobre os rótulos da Anvisa, o assunto, tanto usando o termo ultraprocessados quanto os alimentos industrializados, eles são um tema recorrente no Congresso. Há cerca de 30 projetos de lei que tratam do tema, usando principalmente o termo ultraprocessado. Como o senhor avalia a condução do debate público pelas autoridades políticas sobre esse assunto? Eu acho que até hoje a gente tem tido bastante chance de participar junto com os congressistas, porque assim, nós vivemos numa democracia, né? Assim como pessoas vão lá fazer pressão para taxar o ultraprocessado, para botar, sabe, um símbolo de qualquer um produto ultraprocessado, né? Existe uma outra corrente que diz que não é assim, que não pode ser assim, né? Se você conversar, por exemplo, com engenheiros de alimentos, com cientistas, até um engenheiro de alimentos muito famoso, doutor em engenharia de alimentos, cunhou o termo ultraprocessismo. E ele fala de ultraprocessismo como sendo sabe, um grupo de pessoas ultraprocessistas, que ele chama, né? Que só defende, só acusa o produto da indústria, mas realmente sem mostrar uma causalidade. Agora, no Congresso, falando do Congresso, voltando ao tema do Congresso, dos projetos, a gente tem sempre sido ouvido. Eu acho que uma democracia é isso, é importante ouvir todas as partes. Tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Tem gente, inclusive, que não dá um produto ou outro para o filho comer. É direito do pai e da mãe alimentar e educar os filhos conforme ele acha que é o melhor, né? No Congresso, a gente, por viver numa democracia, a gente tem tido realmente bastante... nós temos sido bastante ouvidos em todas as vezes que pedimos para falar com o autor de uma proposta, autor de um projeto, porque assim como existem vários projetos desses, vários também já foram engavetados, vários saíram, porque chegou-se à conclusão de que realmente você poderia causar um aumento de preço, por exemplo, no caso da reforma tributária, ou uma vilanização de um produto ou outro, sem existir realmente uma causalidade que justificasse aquele projeto de lei, por assim dizer. E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o presidente da ABIA, João Dornelas, por ter aceitado o nosso convite. A gente que agradece, Luísa, muito obrigado. Boa tarde a todos os seus espectadores. É sempre muito bom falar com vocês. E eu agradeço também, assim como ele, a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 por videoconferência em Brasília, no dia 4 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.